Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Eu estou adotando neste vídeo a revista Diálogo e Ação, que é destinada ao adolescente cristão, pertence à Convenção Batista Brasileira através da Convicção Editora. Nesse trimestre está sendo estudado profetas maiores. Entre eles podemos citar Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Mas acontece que na lição de número 4 vamos tratar tão somente de Jeremias capítulo 1, mas tendo um tema bastante sugestivo. Quero crescer de forma saudável. É o que consta na página de número 25. Começa falando sobre algumas virtudes, são desafios que são disponibilidade e coragem. Mas qual é o primeiro tópico? Simples assim. É o que consta na revista. Todo ser vivo cresce. Quando isso não acontece, sabemos que há algo errado. Nós sabemos que crescer é algo natural da vida, mas nem sempre as coisas andam naturalmente, porque nós vemos, às vezes, adultos tendo comportamentos infantis de criança, e isso naturalmente não combina. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os adolescentes sabem lidar com esse aspecto tecnológico, midiático, mas acontece que eles precisam de uma orientação segura da parte de Deus para que eles comecem a lidar, vivenciar com as coisas, não apenas concernentes a Deus, mas, sobretudo, em relação ao próprio Deus, uma referência à palavra de Deus, mas ao Senhor da palavra também. Para que haja o quê? Um conhecimento pleno da pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque acredite em mim, você só encontrará satisfação plena na sua vida quando reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor e Mestre. Porque Jesus é Deus e, como tal, se encarnou, ele veio a esta terra, habitou entre nós, viveu também, mas com o intuito de morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E a gente só vai encontrar esse significado, esse sentido pleno quando nós nos deparamos com a pessoa de Cristo Jesus pela fé, uma vez que nós não o vemos com os nossos próprios olhos. Mas quando nós começamos a estudar, desejamos o quê? Concluir os estudos. Muitas pessoas querem um diploma, um certificado, mas o que é mais importante, sem dúvida alguma, é o conhecimento, é a vivência, a experiência daquele período intenso de aprendizado. Porque crescer, meus irmãos, é um processo que envolve vontade, disciplina e propósito, conforme está aqui na revista. Mas eu ia acrescentar algo mais. Além da vontade, é necessário estar bem juntinho, junto e misturado, eu diria, a decisão. Porque às vezes a vontade dá e passa, como se diz no popular. Mas quando você tem vontade e decide, e você sabe muito bem quando está decidido, você realiza algo de fato, você então precisa ter estas duas coisas, vontade e decisão. A disciplina é sumamente importante. Às vezes nós somos indisciplinados, porque falta-nos esta virtude. Mas uma outra é o propósito. Tudo na vida tem que ter um propósito, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. A gente tem que saber o que de fato nós queremos a fim de que seja alcançado tal objetivo. Com relação ao segundo tópico, fala sobre o chamado de Jeremias. Temos muito a aprender com o chamado do profeta Jeremias. Por quê? Primeiro, ele reconhece a sua limitação e logo em seguida é fortalecido pelo Senhor. Como é que ele reconheceu a sua limitação? No versículo de número 6, disse assim: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque eu sou um menino. Outras versões vão dizer, porque eu não passo de uma criança, eu sou muito novinho. Tem muita gente experiente. Mas acontece que a palavra de Deus veio ao profeta, a pessoa de Jeremias, para animá-lo, para fazê-lo crescer, apesar de sua insegurança inicial. Mas a resposta de Jeremias
É super interessante. Eu não sei falar porque não passo de uma criança, conforme, como eu disse, outras versões. Em sua visão, ser uma criança era sinal de quê? De incapacidade. Senhor, eu não sou capaz. Tem tanta gente competente. Se fosse hoje, Senhor, tem vários especialistas, tem tanta gente com expertise, tem tanta gente renomada, gabaritada. Por que eu? Porque aprove ao Senhor chamar o profeta Jeremias, porque Deus quis. E naquela ocasião, Jeremias achava que ele não era capaz, porque havia muita gente madura, mas Deus chama, Deus fala com ele, porque fica claro no texto que Deus estava chamando e ele era claro, no sentido de que não haveria nenhuma desculpa. Aquilo ali era apenas uma desculpa e Deus não estaria dando ideia nesse sentido. O seu propósito continuaria a despeito daquela colocação inicial da parte de Jeremias. Mas perceba que o profeta ouve Deus falar, é chamado e passa a vivenciar. Não é apenas ter experiência com Deus, é vivência, vida com Deus. Porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. E à medida que ele vai passando o tempo, em comunhão com o Senhor, ele vai reconhecendo que o Senhor estava certo em tudo, porque mesmo na sua incapacidade, Deus o capacitara. E ele nos olha com os olhos de quem conhece o propósito eterno que estabeleceu para a nossa vida. Um outro tópico que é o terceiro na revista, na página de número 26, nos diz o seguinte: Deus desperta o profeta para crescer. Jeremias foi chamado para falar apenas o que Deus ordenasse. Cá entre nós tem muita gente falando em nome de Deus coisas que Deus jamais disse. Às vezes são coisas que já foram ditas. É como chover no molhado. Mas tem outras pessoas que vão além daquilo que está devidamente registrado na palavra dele. E quer dizer coisas que não se encontram devidamente revelado. Essas pessoas a gente tem que deixar de lado, porque nós só seguimos e ouvimos a voz divina, não a voz de homens que falam em nome de Deus, quando Deus não está necessariamente falando com eles ou através deles, porque Deus nos fala através de sua palavra. E quando Jeremias foi chamado para falar apenas o que Deus ordenasse, ele vai compreendendo que a tarefa dele foi, de uma certa forma, suavizada. Como assim? Deus vai fazendo com que fosse um pouco mais light a vida dele, porque disse no versículo de número 8: Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Adiante, no versículo 9 vai nos dizer: Então estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de quem? De Jeremias. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. As palavras de Jeremias não seriam dele, mas do Eterno, de Deus. Em outras palavras, o profeta não teria uma mensagem dele, pessoal, mas a mensagem divina. Muita gente fala em nome de Deus, mas traz uma mensagem que não é de Deus necessariamente. Tem gente que fala uma mensagem apenas para animar uma congregação, para arrancar risadas, quando não aplausos, mas não expõe de uma forma fiel às Escrituras Sagradas. Não fala aquilo que de fato está revelado, registrado em Sua palavra. Não age com lealdade em relação à pessoa de Jesus. E fala um monte de coisas, menos de Cristo. Tem pessoas que falam muito a respeito de si mesmo, do seu ministério, vive dando exemplos de sua vida como se fosse padrão, quando na verdade não é. Mas nós temos um padrão, e é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E ao ouvir isso, Jeremias, que era novinho, foi despertado. Ele já ficou motivado e teve um incentivo da parte de Deus.
Ele entendeu que não tinha como fugir daquela tarefa estabelecida por Deus, pois o próprio Senhor quem colocaria as palavras certas em sua boca. Não havia o que se preocupar, a não ser naquele momento se tornar um porta-voz, um atalaia, ser a boca de Deus, ser aquele instrumento por quem Deus falara naquela ocasião. Mas mesmo diante daquela situação um tanto tênue, muito delicada, porque a rebeldia da nação, havia idolatria do povo, e é por isso que você entende, não temos diante dele, diante de um povo rebelde, diante de um povo que estava distante da aliança, diante de um povo que estava afastado da lei de Deus, diante de um povo que era idólatra, literalmente falando, mas ainda assim poderia contar com a presença de Deus, e não apenas com a palavra de Deus sendo colocada em sua boca, mas porque Deus estaria com ele. Eu sou contigo para te livrar. Eu estou com você para te livrar. E eu vou enviar, mas certo da presença dele na vida de Jeremias. Que coisa boa é a gente contar com a presença de Deus, porque isto é significativo, é algo realmente extraordinário. E mesmo diante da rebeldia da nação e da idolatria do povo, Jeremias então aceita essa mensagem da parte de Deus, aceita por sua vez a missão que lhe foi confiada, e Deus vai constituí-lo um profeta sobre as nações e sobre reinos, com autoridade para edificar e plantar, mas também para arrancar e destruir. Vamos agora para o próximo tópico. Com Deus ao nosso lado, crescemos. Não é meramente ter experiências com Deus. Talvez você já viu algumas pessoas falando que teve experiências maravilhosas com Deus no passado, mas quando observa a vida destas, está sem sal, sem aquele tempero, uma coisa insossa, não faz diferença alguma. É porque a experiência religiosa, por mais extraordinária que seja, não garante uma comunhão plena com o Senhor. A palavra-chave para esse tempo, ou em todo o tempo, sempre foi relacionamento. Relacionar-se com Deus. Porque quando você relaciona com Deus, você sabe quem Deus é. Você passa a conhecê-lo mais e mais, ter o seu conhecimento ampliado, a sua mente passa a ser dilatada, você passa a conhecer Ele, bem como a sua palavra simultaneamente. Você conhece a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, o Senhor da palavra. E você vai observar que não basta apenas alguns momentos com o Deus eterno, mas que é preciso uma vida inteira dedicada de corpo e alma. Você compreende estas verdades através da palavra de Deus que vai direcionando a sua vida, porque a palavra de Deus não é uma camisa de força que vai tirar todo tipo de prazer, de vontade, de entretenimento, de coisas boas da nossa vida, da nossa existência terrena. Pelo contrário, a palavra de Deus é uma manifestação bondosa da parte dele, mostra a ação benevolente, o cuidado dele para conosco, nos dando instrução, mas também direção segura. E quantas vezes nós recebemos tarefas que parecem impossíveis? Senhor, eu fazer? Tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas com mais expertises, tem pessoas que são especialistas, pessoas mais gabaritadas, pessoas mais renomadas. Tem pessoas que estão lacrando nas redes sociais, mas Senhor, o Senhor deseja que eu faça tal coisa? É você mesmo, porque Ele está ao nosso lado para nos fazermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira reação talvez seja aquela reação que seja comparada ao desânimo. Poxa vida, logo eu? Não tem esse know-how todo. Mas acontece que quando a gente vai para a palavra de Deus, nós nos sentimos fortalecidos, além da direção segura que recebemos. Talvez o desânimo é por medo de falhar, medo de errar, de tudo dar errado. Mas é importante a gente
dizer que quando a gente está com o coração íntegro diante do Senhor, Ele vai conduzindo as nossas vidas de modo que a gente não estabelece como meta fazer a nossa vontade, mas a vontade dele, não tem como dar errado. Mas quando temos certeza de que Deus está ao nosso lado, tudo muda. Deus não é apenas com Jeremias, ele é comigo. E Deus, através da pessoa de Jesus, enviou o Espírito Santo para morar permanentemente na nossa vida, de modo que a gente não tem mais o que temer, porque maior é o que está em nós, o Deus eterno, fazendo do nosso corpo morada dele, do que todas as situações e circunstâncias que nós vemos diante dos nossos olhos. Com Deus, os medos se dissipam e passamos a agir com confiança, sabendo que Ele nos sustenta. A presença de Deus, na verdade, nos faz crescer, nos faz andar pelo caminho correto, que é o caminho certo, o caminho de Deus, e evitar desvios que são perigosos. Quanta gente procurando atalhos e se dando mal, deu ruim lá na frente. Mas a gente precisa entender que quando temos a certeza da presença de Deus, nós podemos enfrentar as lutas, as dificuldades com coragem, pois sabemos que a vitória está garantida por causa dele, não por nós mesmos. E apesar da nossa fraqueza, ele nos fortalece. É o Senhor que nos dá toda essa robustez, mas nós precisamos confiar, crer nele. Nós temos alguns exemplos, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles desafiaram o rei dizendo que não se curvariam à sua estátua. Tinham total confiança em Deus. E o que aconteceu? Nós já sabemos. Sabemos de qual é salteado. Eles foram lançados na fornalha, mas saíram ilesos. Deus estava com eles. E quando Deus está ao nosso lado, não há como não crescer, não há como não amadurecer, como não se aperfeiçoar, não tem como não se aperfeiçoar, porque os desafios se tornam oportunidade de amadurecimento e fortalecimento da nossa fé. Não é a fé em alguma coisa, é a fé em Deus, na pessoa certa. Concluindo, ao estudar a palavra de Deus, precisamos reagir àquilo que ouvimos. Não podemos permanecer indiferentes. E hoje aprendemos que o exemplo de Jeremias, que crescer é uma resposta ao chamado de Deus. O crescimento verdadeiro exige decisão e desejo, vontade e decisão, decisão e desejo. A ordem dos fatores não altera o produto, mas precisa ter essas duas coisas, a vontade e a decisão, porque nós precisamos crescer. Mas quais áreas precisamos crescer? Você pode pedir para que o Senhor venha sondar a sua vida, o seu coração, e ver tais áreas que são identificadas pelo Eterno, de modo que Ele lhe mostre claramente a área, de repente, da sua vida, a área financeira, a área emocional, enfim, essa área, esse aspecto pessoal, a área no tocante à família, ou quando não, a esse aspecto eclesiástico, numa alusão à igreja. Mas como adolescente, vocês estão em uma fase de crescimento natural. E muitas transformações acontecem e vão continuar acontecendo durante essa fase que passa rapidinho. A minha foi muito breve, assim como a de vocês serão. Mas é preciso cuidar de todas as áreas. No crescimento físico, alimentando-se bem, praticar exercícios é fundamental. Dormir uma noite reparadora de sono é essencial. Temos que ter um crescimento emocional, como eu disse, aprender a lidar com frustrações, a deixar de lado as atitudes infantis, buscar um autocontrole, aquele equilíbrio, sermos pessoas, digamos assim, centradas, utilizarmos o bom senso, o juízo no aspecto intelectual, crescer, crescer intelectualmente. Aliás, ler.
é o melhor caminho para novas descobertas. Que coisa maravilhosa é a leitura. Não abra mão disto, da leitura. Leitura da palavra de Deus, sim, mas leitura de outros livros, porque o saber é essencial. Conhecimento também é poder. Não é poder para manipular as outras pessoas, mas é um poder para ser usado em prol de outras pessoas, para os seus benefícios, em benefício delas, melhor dizendo. Procurar desenvolver novos hábitos, procurar bons livros, gostar de estudar, fazer pesquisas com mais frequências. E é necessário saber fazer, sobretudo, pesquisa. A gente lida com muitos dados e não consegue muitas vezes transformar os dados em informações. A gente não consegue pegar essas informações e transformá-las em conhecimento e, por sua vez, transformá-las num projeto. Mas precisamos amadurecer, precisamos aproveitar esta área tão importante, a intelectual, para nesse tempo de adolescência começarmos a crescer mais e mais a fim de ajudar na nossa juventude. Estaremos adentrando dentro em breve, mas o crescimento espiritual é mais importante, porque quando você cresce espiritualmente, os outros percebem. A mudança começa dentro de casa, e a mudança com o adolescente, o jovem, o adulto, sempre vai começar dentro do seu ser, lá no âmago. Quando você estuda, por exemplo, a palavra de Deus e decide viver por ela, as suas atitudes vão mudar, não serão mais as mesmas. Os seus pais vão perceber, os professores vão perceber, as pessoas no seu entorno, de igual modo, eles vão testemunhar que há algo diferente. E você deve estar realmente diferente. Não esquisito, estranho, como se fosse um alienígena, mas uma pessoa diferente, que sabe quem tem crido e que já se deparou com a pessoa bendita de Cristo Jesus e sabe perfeitamente que Jesus é o seu Deus, que Jesus é o seu Senhor, que Ele é o seu mestre. Aí a mudança começa dentro de casa, vai haver transformação que será visível na escola, além dos professores, seus colegas notarão, porque viver a palavra de Deus dentro e fora da igreja vai produzir um crescimento o quê? Visível, mas também admirável. As pessoas ficarão boquiabertas. Como é que pode tão novo, tão correto, tão justo, tão piedoso, tão cristão? Porque o termo cristão e o tabela crente está sendo banalizado. Crente todo mundo é. O crente fala um palavrão e ele continua sendo crente. O crente às vezes se envolve com falcatruas no serviço, mas ele continua utilizando o termo crente. O crente dissemina notícias falsas, as chamadas fake news, e é tido como crente. Mas seja um cristão verdadeiro, que honre o Senhor Jesus Cristo, que faça jus ao nome de cristão. E como cristão denominado batista, você tem que conhecer a sua história, conhecer a doutrina dos batistas, conhecer os princípios batistas, porque esse legado precisa ser conhecido e você precisa dar continuidade a ele. Seus parentes, seus amigos também verão mudança. Crescer espiritualmente é mostrar com atitudes que o reino de Deus está agindo em nós. E é isso que Deus espera de cada um. Um crescimento simples, contínuo e verdadeiro. Vou fazer a leitura conforme está aqui para guardar no coração. Guarde no seu coração a leitura de Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Deixarei projetado nesta versão, mas farei a leitura aqui na revista. E diz: Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Deus repetiu uma vez mais a Jeremias, encorajando: eu vou estar contigo. E não é isto que se encontra lá no finalzinho do Evangelho de Mateus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus lhe abençoe rica e abundantemente.